Veja só a importância de Isabel, que ela estava gerando no seu ventre ali um filho que seria o precursor do Messias, aquele que chamaria o povo ao arrependimento e aquele que apresentaria o Messias ao povo. E foi o que João Batista fez. Então veja só a responsabilidade, a importância de Isabel, que mesmo com a idade já avançada, ela pôde ainda gerar um filho através de uma permissão de Deus, através de uma cura de Deus, através de um trabalho de Deus, para que ela e seu esposo pudessem então ter um filho, e esse filho fosse o último dos profetas da antiga aliança, não da nova aliança. Houveram vários outros profetas, existe até hoje vários profetas. Tanto é que o profeta Ágabo é profeta, e é Novo Testamento. Mas da antiga aliança, então, ou seja, aqueles profetas que profetizaram a respeito da vinda de Jesus, João Batista foi o último deles. E foi importantíssimo o seu papel, e ele foi elogiado por Jesus. Jesus disse que nunca houve um homem como João Batista. Então veja só, um homem que teve o testemunho do próprio Jesus, né? Então Isabel teve esse imenso privilégio e ao mesmo tempo essa imensa disposição de servir a Deus, de gerar um filho para fazer a obra de Deus. Então nós vemos aí que Maria foi a mãe de Jesus, o Messias. Foi a única pessoa que esteve com Jesus em seu nascimento e em sua morte. Estava sempre à disposição de Deus. Conhecia e aplicava as verdades do Antigo Testamento. Isabel era conhecida como mulher muito espiritual. Não mostrou dúvida alguma sobre a capacidade que Deus tem de cumprir suas promessas. Foi a mãe de João Batista. Foi a primeira mulher, além de Maria, a ouvir falar sobre a vinda do Salvador. Vamos ver agora mulheres com disposição para servir. Tópico 1, mulheres servas. Tópico 2, mulheres abnegadas. Vamos ver então no tópico 1, mulheres servas. Logo após ser curada por Jesus de uma febre muito alta, a sogra de Pedro se levantou e passou a servi-lo, como está em Lucas 4,39. O verbo servir é a tradução do vocábulo grego diakonel. As mulheres aparecem com frequência no Evangelho de Lucas a serviço do Mestre. Maria Madalena se destacou das demais. Ela foi a primeira mulher mencionada em Lucas 8, de 1 a 3, e aparece de forma destacada nos Evangelhos de Mateus, Marcos e João. Ela foi uma das mulheres que mais tarde presenciaram a crucificação, como está em Mateus 27, Marcos 15 e João 19. Viram onde o corpo de Jesus foi colocado, Mateus 27, Marcos 15 e Lucas 23. E saíram no raiar do domingo para ungir o corpo do Senhor, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24. Além disso, ela iria ser a primeira pessoa a quem o Cristo ressurreto apareceria, como está em João 20, de 1 a 18. Veja bem que quando a sogra de Pedro é curada por Jesus, imediatamente ela passa a servi-lo. Então esse é o objetivo de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, quando nós somos curados, quando nós somos libertos, qual é o pagamento, vamos dizer assim, entre aspas? Porque não existe pagamento, não existe valor. Mas, a partir daí, nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade é de fazer a obra de Deus em agradecimento a Deus pelo que Ele nos fez. Por isso que esse pagamento, entre aspas, que nós falamos. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, que nós somos beneficiados com o maior benefício que existe, que é a salvação, a partir daí nós temos uma obrigação de retribuir esse favor imerecido, essa graça de Deus. Nós temos obrigação, porque nós somos escolhidos para trabalhar, para fazer a obra de Deus. Ninguém que é salvo pode agora ficar aí sem fazer nada no reino de Deus.
Não tem esse espaço no reino de Deus para as pessoas que não fazem nada. Todos têm a obrigação, o dever. Deveriam fazer isso por agradecimento, por amor. Deveriam imediatamente passar o quê? A servir a Jesus, fazendo a obra de Deus. Isso é esperado por Deus na vida de cada um. Infelizmente, a maioria das pessoas não compreendem isso. Não amam. Falta amor a Deus. Falta esse desejo, essa disposição de servir a Deus, de fazer a obra de Deus. Então são pessoas, na verdade, mal agradecidas. Mas aqui nós vemos, no ministério de Jesus, que as pessoas que eram curadas, que eram libertas, passavam imediatamente a servir Jesus. Então, maiores exemplos disso aí, nós temos aí a sogra de Pedro, temos aí Maria Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios. E ela ficou tão agradecida que passou a acompanhar Jesus, a ajudar o ministério de Jesus. E junto com Maria Madalena, nós temos outras mulheres que estavam também, que viram ali onde o corpo de Jesus foi colocado, foram ao sepulcro, foram testemunhas de que ele havia ressuscitado, ouviram lá a voz do anjo dizendo: por que vocês estão aqui procurando o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Então, elas foram as primeiras que ouviram a notícia da ressurreição e foram contar para todos os discípulos de Jesus. E Maria Madalena foi aquela que teve contato com Jesus ali mesmo, onde Jesus foi sepultado, e ela foi a responsável por levar então esse evangelho, essa boa notícia aos apóstolos de Jesus, não aos discípulos em geral, mas aos apóstolos, diretamente aos apóstolos. Então veja só que as mulheres estiveram presentes e com um importantíssimo papel de levar as boas novas, das primeiras a levar as boas novas, o evangelho, que pregava então o quê? A ressurreição de Jesus. Pregava que Jesus estava vivo. Então muitas dessas mulheres acompanharam o ministério de Jesus, acompanharam a morte de Jesus e também são testemunhas da ressurreição de Jesus. Tópico 2, mulheres abnegadas. Então o Evangelho de Lucas revela que Jesus teve em seu ministério a ajuda de mulheres abnegadas. Lucas 7, 36 a 50. O evangelista mostra Jesus sendo ungido por uma mulher tida como pecadora na casa de Simão, um dos fariseus. Essa mulher, visivelmente emocionada, usou um unguento que levou em um vaso de alabastro para ungir Jesus enquanto beijava-lhe os pés. O Evangelho de João mostra um fato semelhante ocorrido com Maria de Betânia, que não deve ser confundido com o relato de Lucas, como está em João 12, de 1 a 8. No texto de João é destacado que Maria de Betânia também preferiu derramar sobre os pés de Jesus o perfume do vaso do que usá-lo em benefício próprio. Esse seu gesto sofreu duras críticas de Judas Iscariotes, que estava de olho nos 300 denários que esse unguento poderia render. Ela considerou muito mais valioso o perdão que o Salvador lhe deu do que os ganhos que esse perfume poderia lhe trazer. Interessante essas duas mulheres que foram capazes de usar o que elas tinham de mais valioso. Veja só a importância. Assim como Deus nos deu o que Ele tinha de mais valioso, de mais importante, o seu próprio Filho para nos salvar, essas duas mulheres, elas deram para Jesus o que elas tinham de mais importante. Não existia nada mais valioso para essas mulheres do que aquele vaso com perfume. Um perfume caríssimo que provavelmente elas tiveram que trabalhar muito para adquirir aquele perfume. Veja bem que essas mulheres, elas usaram seus cabelos para perfumar Jesus. E o que aconteceu? Elas saíram com a cabeça perfumada. Veja bem que essas duas mulheres, elas usaram o que elas tinham de mais importante, o perfume que elas tinham, que era caríssimo, não era barato não.
aquilo que elas possuíam de mais importante, que elas devem ter trabalhado muito para conseguir, é que elas ofertaram a Jesus. Então as duas estavam aos pés de Jesus, como sinal de adoração. Então a adoração envolve isso, você dá o que você tem de melhor para Deus. E é o que elas estavam fazendo. E veja bem que, como aquela mulher lavou os pés de Jesus, enxugou com os seus próprios cabelos, veja bem que o perfume que ela colocou nos pés de Jesus acabou saindo nos seus cabelos. Veja só que coisa maravilhosa. Quando você adora a Deus, quando você oferece o melhor a Deus, você sai abençoado. Então, é importante aprender com essas mulheres o trabalho que elas fizeram. E Jesus aceitou a adoração delas. E Jesus as abençoou. Então, enquanto Judas Iscariotes viu ali o valor daquele objeto e desejou ter aquilo, então assim também é a igreja. Às vezes as pessoas olham para o valor material das coisas, dão um imenso valor ao material, enxergam o material, não enxergam a adoração, não enxergam o desprendimento das coisas materiais do verdadeiro adorador. A pessoa pensa só na parte material. Pessoas que não são capazes de se desprender das coisas materiais, de dar as coisas materiais, entregar para Deus. Pessoas que supervalorizam as coisas materiais em detrimento das espirituais. Mas graças a Deus que ainda existem pessoas que são capazes de colocar tudo no altar, inclusive as suas próprias vidas.